No ar, mais uma edição do Boletim Legislativo. Ótima tarde de terça-feira para você. Estamos chegando com informação sobre a Câmara, sobre a cidade e prestação de serviço. Fique com a gente nesse dia 15 de outubro de 2024, Dia dos Professores. E claro que tem homenagem no boletim de hoje e também uma reflexão, sobre a necessidade de valorizar esses profissionais que são a base para o desenvolvimento de uma nação. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto. Para começar o boletim, vamos de informação sobre os trabalhadores brasileiros. Eles estão entre os mais estressados do mundo. A conclusão é de um estudo que ouviu 128 mil funcionários de 160 países. Situações como competitividade em excesso e pressão para atingir metas e prazos podem favorecer o estresse. Esse é o Diogo. Ele trabalha nessa concessionária na zona leste da cidade há 19 anos. Ele gosta do serviço, afinal são quase 2 décadas no mesmo lugar. Mas diz aí, Diogo, nesse tempo todo por aqui, já ficou estressado alguma vez? Já, né? Não tem como não ficar estressado. O segredo, na verdade, sim, eu fui aprendendo ao longo do tempo, hoje como gestor, coordenador, que a gente lida com pessoas, Então, o que eu fui buscar? Aprender a lidar com as pessoas, estudar, os comportamentos. Como esse mentor de carreira explica, ficar estressado ou ter emoções negativas no trabalho não é algo raro. O que eu preciso entender é qual é a origem desse estresse. Se a gente está falando de um estresse de relações, e aí essas relações, obviamente, precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas. Se eu estou falando de uma origem de estresse em relação às entregas que eu tenho em decorrência das minhas atividades no trabalho. Por quê? Quando eu sei a origem do estresse, fica muito mais fácil entender que comportamento eu vou ter diante daquela situação para evitar com que ela se estenda para outras áreas da minha vida que não são só o trabalho, que são as relações pessoais, afetivas e por aí vai. Segundo uma pesquisa feita por uma consultoria de análise comportamental no trabalho, os trabalhadores brasileiros estão entre os 10 mais estressados de toda a América Latina. E vários acontecimentos no dia a dia podem contribuir para esse nível de estresse. Aspectos associados à estabilidade no ambiente de trabalho, então pessoas que acabam considerando que tem uma estabilidade comprometida, ou seja, que podem ser demitidos a qualquer momento, ou mesmo que tem uma instabilidade financeira, então ganhos que não são muito concisos ou que são variáveis podem trazer bastante estresse. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com regimes de meta, Outro aspecto que está muito associado ao estresse no ambiente de trabalho está voltado para a comunicação, Então, estresse social. Então, às vezes, uma comunicação com o chefe, com um colega de trabalho, que pode não ser a mais efetiva possível. O estudo entrevistou mais de 128 mil trabalhadores de 160 países diferentes. E além do estresse, o Brasil ocupa a 4ª colocação em trabalhadores que mais sentem raiva e tristeza. Uma coisa que a gente pode perceber também, que indivíduos que sentem que estão em ambientes de trabalho dos quais tem pouca possibilidade de mudança, então sabe quando o indivíduo tem aquela sensação de que ele pouco pode mudar na sua dinâmica de trabalho, que ele pouco pode mudar a sua rotina, isso normalmente tem uma associação maior com infelicidade. Tudo isso pode afetar a saúde mental e causar doenças como o burnout, que desde 2022 é classificada pela OMS como uma doença do trabalho. Se em alguma instância você percebeu que o seu sono foi abalado, que a sua alimentação não é a mesma, ou que você não tem mais disposição para atividade física, é um sinal de que a produção de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, aumentou no seu organismo, e isso indica um semáforo, um sinal amarelo. Esse trabalhador tem uma grande probabilidade de adoecer, e um trabalhador adoecido é uma empresa doente. Isso acende um alerta para as empresas. A mesma concessionária que o Diogo trabalha há 19 anos é um dos casos. A diretora de RH destaca várias ações realizadas para evitar a insatisfação e, consequentemente, emoções negativas nos funcionários. Você tem lá um colaborador, um vendedor que tem uma meta. Todo mês ele está ali super bem, de repente cai para quase nada. Opa! Em vez de você ter uma postura, não é possível, né? Por que você está fazendo isso? Assim você não vai ficar na empresa? Não. Nossa postura é outra.
que está acontecendo com você? Entendeu? Ah, não está bem em casa, por algum motivo, ou uma separação, alguma briga com pais, qualquer coisa. Muitas coisas acontecem, uma doença na família, né? Então a gente procura apoiar. O que ela precisa? Precisa de uma orientação? Precisa de um tempo? Os próprios trabalhadores também podem agir e comunicar à empresa de alguma situação insatisfatória ou então pedir alterações na rotina de trabalho, se possível. É importante pensar bem antes de tomar as decisões. Procurar a própria empresa, o seu gestor, o seu líder ou o RH para entender o que pode ser feito para amenizar aquela situação, e se eu não encontrar dentro da empresa uma possibilidade para lidar com isso, é importante buscar ajuda fora. Então eu posso buscar, por exemplo, apoio psicológico, eu posso buscar apoio psicanalítico, eu posso procurar profissionais que me ajudem a lidar com essa situação para que, obviamente, o meu estado dentro do trabalho seja muito mais prazeroso e mais leve. Para quem trabalha há tanto tempo no mesmo lugar, como o Diogo, que nós conhecemos no início da reportagem, o segredo é saber lidar com várias situações e entender que os problemas vão acontecer, mas que não podem afetar o que fica da porta do trabalho para fora. Antes eu tinha mais problema, por exemplo, eu tinha uma situação de pós-vendas, eu ficava estressado, eu ficava nervoso, levava para casa o problema. Hoje não, hoje estudando, né, sobre pessoas, comportamentos, temperamentos, eu consegui lidar melhor com esse tipo de problema. É isso, a atualização profissional sempre foi indispensável e hoje, com as novas tecnologias, é preciso também conhecer as ferramentas para aumentar as chances, né, no mercado de trabalho. O bom é que esses recursos também ampliam as maneiras de atuação e os campos de trabalho. E já que estamos nesse tema, a gente vê agora as vagas abertas no PAT nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante auxiliar de bar, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de embalador, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar técnico eletrônico, balconista de açougue, barista, carpinteiro, caseiro, comprador, confeiteiro, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro em geral, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, estoquista, gerente de bar, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, instrutor de autoescola, leiturista, mecânico de automóvel, mecânico de máquinas pesadas, mecânico montador, monitor de recreação, operador de acabamento, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, padeiro, piscineiro, repositor de mercadorias, servente de obras, subgerente de restaurante, técnico e manutenção de balanças, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista, vidraceiro e zelador. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de farmácia, assistente de vendas, atendente de hospital, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, copeiro de hospital, operador de telemarketing, recepcionista de hospital. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A diferença salarial entre homens e mulheres é um fato já conhecido, mesmo quando ocupam o mesmo cargo, elas recebem menos. De acordo com o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios apresentados pelo governo federal, o salário delas é cerca de 21% menor que o dos homens. Esses dados mostram a necessidade de mudança. O Paulo Ricardo
traz esse tema no Boletim Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. No Brasil, as mulheres ganham 20% a menos que os homens. O levantamento foi realizado pelo Ministério das Mulheres e também do Trabalho e Emprego e apontou que isso acontece em mais de 50 mil empresas. E quem vai explicar um pouco mais o assunto para a gente é a Ana Carolina Guerra, que é especialista em recursos humanos. Seja bem-vinda ao Boletim Entrevista. Ana, por que isso acontece? Hoje ainda existe no mercado a questão da segregação ocupacional. Então, algumas áreas que naturalmente já pagam menos, elas são representadas na maior parte delas por mulheres. E também existe a questão da falta de transparência nas empresas com relação ao seu plano de remuneração, aonde as mulheres ainda acabam recebendo menos, né, nessa tabela salarial do que os homens. E a gente sabe que a realidade mudou. As mulheres hoje são chefes de família, sustentam as casas. Qual que é o impacto social também dessa desigualdade salarial? O impacto é gigantesco, porque as mulheres elas acumulam funções. Então, elas, além de trabalhar fora de casa, elas ainda trabalham dentro de casa. Então, elas são esposas, mães, né, e ainda fazem o trabalho doméstico. Isso tudo tem um impacto muito grande, porque antes os homens apenas eram os provedores e hoje a mulher também provém para dentro de casa. Então, além do impacto atual, a gente tem um impacto lá na frente, quando essa mulher, na velhice, ela for solicitar a sua aposentadoria. Perfeito. E o que as mulheres podem fazer para poder tentar negociar com as empresas melhores condições? Porque eu acho que quando chega em cargos de chefias, os salários ainda continuam sendo menores, né? Com certeza. Se munir de informação. Como qualquer solicitação de aumento salarial, a gente precisa de se munir aí de informação de pesquisas salariais de mercado, de equivalência no mercado, de levar projetos e realizações que elas tenham feito dentro da empresa, isso quando for uma solicitação de aumento já estando dentro da empresa. Quando for uma vaga para a qual ela vai se candidatar, tenha passado no processo, então levar também essas informações, tê-las em mente para que elas não se subjulguem, né, e possam solicitar aí o salário que é referente àquela vaga no mercado. Perfeito. O levantamento apontou que quando a mulher, por exemplo, tem um nível superior, ou então quando ocupa um cargo de liderança, né, essa desigualdade salarial aumenta ainda mais. O que era para diminuir, aumenta, né? Isso também é uma coisa que precisa ser revista? Com certeza, precisa ser revista. Hoje nós temos já algumas leis que garantem essa questão específica. Na CLT a gente tem aí a lei da igualdade salarial e a gente tem uma outra lei que também chama Emprega Mais Mulheres. Essa lei ela é bem importante porque ela traz aí a necessidade da transparência, né, de planos de remuneração e também para que as empresas beneficiem as suas mulheres, né, com oportunidade de terem benefícios aí relacionados ao auxílio maternidade, auxílio creche, para ajudar nesse processo, tá? Em contrapartida, as empresas, né, buscar trazer essas informações para dentro, né, de casa e fazer acontecer, né? Então, por parte do governo, além das leis, também incentivar essas empresas que fazem esse tipo de ação. Então é bem importante a gente ter esse contraponto aí dos dois lados. Perfeito. É uma mudança de cultura organizacional mesmo, né? Com certeza. Tem empresas que elas vêm com uma cultura lá de 1920, né? Onde o homem só era provedor e onde o homem que recebia os salários aí maiores, mesmo porque as mulheres não trabalhavam fora. Então é importante a gente trazer essa atualização de cultura, essa atualização relacionada às leis, para que as mulheres não saiam prejudicadas nesse processo. Perfeito. Muito obrigado pelo bate-papo. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Nosso assunto agora é saúde. Toda terça-feira, especialistas nos ajudam com dicas de bem-estar.
Olá, eu sou a doutora Denise Leal, ginecologista, e eu vim falar com você, mulher, que acabou de entrar pelo processo de menopausa. Vamos lembrar que isso é uma coisa fisiológica, que faz parte da nossa vida, é um período, a gente vai conviver com ele. Lógico que no início dos sintomas, a mulher pode sofrer um pouquinho mais, mas com o passar do tempo, esses sintomas tendem a diminuir, a amenizar. E vamos lembrar que a menopausa é o fim do período reprodutivo da mulher e não do fim da vida da mulher, do período produtivo da sua vida. Antigamente, a gente vivia pouco, a mulherada chegava mais ou menos até os 50 anos. Hoje, a grande maioria das mulheres vão chegar aos 100 anos. Então, a menopausa é metade da sua vida. Então, não dá pra estar triste, com insônia, irritada, com a vagina seca, com falta de libido, de lubrificação, de forma nenhuma. É metade da nossa vida, a gente tem muito o que viver e viver bem. Hoje, 15 de outubro, é um dia especial. Data para fazer homenagens e reconhecer a importância das professoras e dos professores, que são a base de uma sociedade que busca desenvolvimento e justiça social. A profissão que iria seguir, ela sempre soube. A paixão da Maria Clara pelo aprendizado vem de muito cedo. Hoje dá os primeiros passos no curso de pedagogia e se prepara para o futuro, quando será professora. Eu sempre gostei mesmo de estudar bastante, sempre ensinava aos meus amigos na sala de aula, ensinava até os meus bichinhos de pelúcia em casa e brincava de professora, aquela coisa boba, né? Mas assim, depois eu fui vendo que realmente era isso que eu queria. Nunca pensei em outro curso, outra faculdade, sempre pesquisava e via nota de corte e toda essa coisa, sempre na área da pedagogia. O encanto pela profissão dá forças para continuar os estudos. Aos poucos, o mundo lúdico das crianças ganha novos significados. E as primeiras experiências profissionais da Maria Clara também permitem uma nova visão. Eu já tenho a preferência pela educação infantil, mas assim, a educação infantil é dos 2 até os 6 anos. E eu gosto muito da parte de alfabetização. E as crianças saem pré-alfabetizadas da educação infantil, não saem totalmente, né? Não é obrigatório eles saírem lendo e escrevendo. Então, o primeiro e o segundo ano também é uma área que me chama muita atenção por causa disso, desse primeiro contato. É a partir de lá que eles têm avaliação, toda essa coisa. Então, também tenho vontade de trabalhar nessa área. No dia 15 de outubro é celebrado o Dia do Professor, data em que se reverencia o trabalho daqueles que se dedicam não só a ensinar, mas a contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Segundo o censo escolar, o Brasil conta com 685 mil docentes na educação infantil e 1.370.000 professores no ensino fundamental. No ensino médio, são mais de 516 mil educadores. Mas, muito mais do que analisar esses dados a partir dos números, é preciso valorizar o papel social dos professores e da educação para o país. Uma sociedade que não valoriza aquele que ensina, aquele que ajuda a construir o conhecimento, é uma sociedade que está fadada a muitos problemas, né? Então, a figura do professor, historicamente, é aquele que ele vai colaborar com a construção da sociedade mais justa, mais igualitária. Se pensar no dia 15, agora de outubro, como qual é a valorização, qual o sentido, né? Será que a família também valoriza, né? Será que a gente também não está deixando do lado, por exemplo, o professor sozinho ele não faz nada. O trabalho pedagógico é o trabalho coletivo. Entre quem? Entre o aluno, a família, a escola e a sociedade. Com o passar do tempo, o papel do professor também sofreu mudanças, reflexo dos avanços da educação no país. Só para se ter uma ideia, há cerca de 30 anos, para ser considerada alfabetizada, uma pessoa precisava escrever só o próprio nome. Hoje esse critério mudou. A alfabetização depende da compreensão de textos curtos, considerados de baixa complexidade. Para a pedagoga e mestre em educação, a vida cotidiana se tornou mais exigente quanto ao que é considerado conhecimento básico. Um exemplo disso é a popularização de ferramentas que exigem mais informação, como o celular. Hoje, com essa cultura mediática, você pode ler vários textos, achar vários textos, né? Mas isso não te permite que você plagie, permite que você tenha várias informações para você elaborar o seu pensamento, construir o seu texto. Então, para isso, a gente também precisa de ter essa ética, de conhecer os princípios, saber também usar, né, com inteligência as tecnologias.
O seu Rui viveu realidades diferentes durante os 40 anos como professor. Economista de formação, ensinou matérias exatas e lecionou em cursos técnicos. Carrega um diploma de honra ao mérito como professor, um reconhecimento por toda a entrega e dedicação. Diante de um cenário de constantes mudanças, vê no vínculo entre professores e alunos o valor da profissão. E a gente então trabalhava com todos eles e procurava sempre ser amigo, ser companheiro, ser aquela pessoa, porque confidente até, né? Você passa uma experiência que eles não têm ainda, mas vão ter. Olha, máximo respeito a todos os professores e professoras. Eles e elas merecem todo o reconhecimento diante de tantos desafios que a profissão apresenta. Parabéns a todos. E mais que reconhecer, é preciso oferecer melhores condições de trabalho, até porque é uma área que tem despertado cada vez menos interesse exatamente por falta de valorização. Existe até um risco de apagão. Então a gente vai conversar sobre esse assunto com o João Delfino, que fala agora com a gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Boletim Legislativo. E ainda falando sobre o assunto Dia dos Professores, uma pesquisa que foi feita pelo Todos pela Educação mostrou que o número de professores concursados na rede estadual de ensino chegou ao menor número nos últimos 10 anos. E no intervalo de 2013 a 2023, aumentou o número de professores contratados de forma temporária, ou seja, contratados pela necessidade, né? Para não deixar faltar nas redes estaduais. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a Letícia Ferreira, que é psicopedagoga, e ela vai nos dizer agora, né, Letícia, boa tarde para você, o que esse número representa, né? Menos professores concursados e mais professores contratados de forma temporária. Boa tarde. Esses números eles podem mostrar muitas coisas para a gente. O que a gente vai percebendo a carreira de professor, ela não é uma carreira atrativa. A gente vê isso pela concorrência nos vestibulares, que ela é muito baixa. Se a gente for pensar até nos cursos em faculdades particulares, eles costumam ser os cursos mais baratos para uma pessoa fazer, o que não necessariamente é uma coisa boa, pensando que assim, às vezes a pessoa pode optar por essa carreira não porque ela gosta, porque tem uma afinidade, né? Mas é por uma questão econômica mesmo. A gente também percebe que dentro dos concursos, a gente tem a abertura de concursos, mas a gente tem poucas vagas. Então, assim, a forma como o Estado também está conseguindo lidar com esses professores, com a quantidade, também é uma forma um pouco mais precarizada. Nesse sentido de não fazer um contrato público, a gente sabe que, então, o plano de carreira desse professor ele fica muito mais prejudicado, né? Então, assim, são vários fatores que vão se somando para essa falta, né, de professores. E essa falta, Letícia, qual vai ser o maior malefício, né, esse déficit de professores concursados? O que vai trazer de impacto negativo para a educação? Às vezes a gente acha que assim, se o professor está na sala de aula, consegue dar aula. Não necessariamente, né? Porque se a gente sabe que o professor concursado, ele vai ter mais benefícios do que um professor de contrato temporário. Às vezes a hora-aula muda, né, dependendo da rede, de como está acontecendo esse contrato. Então, se a gente vê um professor que ele está com problemas financeiros, ou então assim, ele não consegue completar a sua renda com poucas aulas. Então, a gente vai ver que vão ser professores que vão estar sobrecarregados, que vão estar pegando aulas a mais, e a mais do que eles podem, às vezes, dar realmente de uma boa qualidade para essa aula. Porque para a gente dar uma boa aula, a gente precisa de tempo para pensar, para planejar bem uma atividade e para corrigir essas atividades. Porque é isso, né? O trabalho do professor não é só chegar na escola e dar aula. Ele tem a preparação antes da aula, ele dá a aula e ele corrige o que vem da aula dos alunos ali também. E Letícia, né, falando dessas dificuldades ainda, né, quais são os maiores desafios, então, hoje para os professores, né? Até uma questão que a gente conversava sobre tecnologia, uma desvalorização. Então, quais são os maiores desafios para quem quer seguir nessa carreira ou quem já está seguindo também? Vários. A gente tem tanto desafios, acho que institucionais, como, por exemplo, a questão de mudança da legislação, que ainda está uma coisa um pouco instável, como que a gente vai ficar. A gente tem essa questão da tecnologia e de uma exigência do uso de tecnologia, que não é necessariamente uma coisa ruim. A gente sabe que a gente precisa envolver, né, a tecnologia até para ensinar sobre tecnologia para os nossos alunos. Mas, às vezes, a exigência
disso acontecer dentro das escolas, isso pode deixar alguns professores desconfortáveis. Às vezes, a forma que até os próprios alunos eles se relacionam com a tecnologia não é uma forma saudável, então isso impacta. Então, a forma como a gente tem essa relação entre as gerações está sendo um problema também, né? Muitas vezes a gente vê que as famílias elas não estão apoiando os professores. Então, se o professor às vezes dá uma bronca num aluno, então ele precisa chamar a atenção. A gente vê que as famílias muitas vezes se colocam contra o professor. Não que os professores sempre estejam certos. A gente sabe que existem casos e casos, tem que ser analisados. Mas, assim, existe uma sensação de muita solidão dentro da docência. Nesse sentido que a gente percebe que tanto o Estado ele não está valorizando, seja em termos de plano de carreira, seja dando os recursos adequados, né? Porque às vezes exigir a tecnologia, mas a gente não ter recursos bons na escola, isso também não ajuda. E também, assim, como a família acolhe a questão da escola, a gente vê que também está com um conflito muito grande. Então, assim, eu acho que a gente precisaria realmente parar, enquanto sociedade, parar um pouquinho, voltar a conversar, né, para pensar o que a gente poderia fazer para a gente acolher melhor tanto a profissão da docência, né, para ela ser uma profissão atrativa. A gente vem falando, né, que é possível que a gente tenha um blackout de professores, porque a gente tem cada vez menos pessoas querendo ser professoras e professores, e a gente vai ter também que pensar qual que é a valorização que a gente está dando, para que serve essa profissão. Né? Porque assim, para eu estar aqui, para você estar aqui, né? Todo mundo que está aqui, nós tivemos que passar pela escola. A gente não é como um cachorrinho, né? Tipo, os cachorrinhos, eles crescem, eles já sabem como é a vida de cachorrinho. O ser humano, a gente tem que aprender tudo, aprender regras sociais, aprender sobre as matérias gerais da escola, aprender sobre a nossa sociedade, sobre regras. Então, tudo isso envolve a figura de educadores, dentro da família e dentro da escola. Perfeito, Letícia. Obrigado pelas suas informações nesse dia tão importante, né, que é o Dia do Professor. Estendo aqui também o parabéns a todos os professores e professoras. E é isso, precisam ser cada vez mais valorizados. Volto com você ao estúdio, Fran. É isso aí, João. Muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos saber como ficam as temperaturas na tarde desta terça-feira e também amanhã, na previsão do tempo. Nesta terça-feira, a tarde promete ser mais quente do que ontem, com um aumento de nuvens e aberturas de sol. A máxima esperada é de 29 e a mínima será de 16. Para amanhã, quarta-feira, o dia será ensolarado e com possibilidade de chuva na parte da tarde. A máxima prevista é de 31 e a mínima de 17. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todo o conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube. A gente volta amanhã e eu te espero, claro. Até lá!